Vamos agora resolver a questão 172 do caderno amarelo, segunda aplicação do Enem de 2019. Ok? Então vamos lá. A unidade de medida utilizada para anunciar o tamanho das telas de televisores no Brasil é a polegada, que corresponde a 2,54 centímetros. Diferentemente do que muitos imaginam, dizer que a tela de uma TV tem X polegadas significa que a diagonal do retângulo que representa a sua tela mede X polegadas, conforme a ilustração. Talvez algumas pessoas achem que dizer que a TV tem X polegadas, que X seria essa medida aqui do comprimento da tela, tá? Ou que seria a medida da altura da tela. Mas não, dizer que a tela tem X polegadas, essa medida X é a medida dessa diagonal aqui da tela, tá certo? O administrador de um museu recebeu uma TV convencional de 20 polegadas, que tem como razão do comprimento pela sua altura a proporção 4:3. Pessoal, lembrando que razão está associada à divisão, tá? Então, razão do comprimento pela altura, então a divisão do comprimento pela altura é igual a 4 dividido por 3. E precisa calcular o comprimento dessa TV a fim de colocá-la em uma estante para exposição. A tela dessa TV tem medida de comprimento C em centímetro igual a... Beleza, pessoal. Então vamos lá. Olha só. Deixa eu reler aqui a pergunta. A tela dessa TV tem medida de comprimento C em centímetro igual a... Isso aqui já me chama a atenção em relação ao seguinte, ó. Olha a medida da TV que ele deu, 20 polegadas. E olha a pergunta. Ele quer saber o comprimento C da TV em centímetro. Unidade diferente. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as contas, sabendo que eu estou trabalhando com polegadas. Tá? Mas, antes de colocar a resposta, eu tenho que converter para centímetro. Ok? Outra coisa que eu vou fazer esse desenho aqui, mas só da parte que me interessa, tá? Porque é o seguinte, eu vou querer trabalhar com esse comprimento aqui C, vou querer trabalhar com essa altura, que a questão chamou de A, e vou querer trabalhar com essa diagonal, cuja medida é X, tá certo? No nosso caso até, eu já posso substituir esse X por 20, né? Porque, o administrador de um museu recebeu uma TV convencional de 20 polegadas. Então, na nossa situação, esse X aqui é igual a 20. Então, deixa eu fazer aqui esse desenho. Olha só. Um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo aí. Né? E agora eu vou colocar as medidas. Né? Deixa eu indicar que esse triângulo é retângulo. Isso aqui é que deixa claro que esse triângulo é retângulo. Tá? Isso aqui é a indicação de um ângulo reto, ou um ângulo de 90 graus. Eu sei que a hipotenusa, né? Lembram de hipotenusa que está oposta ao ângulo de 90 graus? Nesse caso, mede 20. 20 o quê? Polegadas. Tá? O comprimento é o que eu quero descobrir. E essa altura eu também não sei ainda. Tá? Agora, foi dada na questão a seguinte informação aqui embaixo. Cadê? Essa nossa TV tem como razão do comprimento pela altura, lembrando que razão está associada à divisão. Então, a divisão do comprimento pela altura é... A proporção 4:3. Então, olha só, isso é igual a 4 dividido por 3. Pessoal, C sobre A, comprimento dividido por altura, é uma razão, tá? 4 dividido por 3 é outra razão ou divisão, tá? Agora, essa igualdade entre as duas razões é chamada de proporção, ok? Bom, o que me chama a atenção nessa questão é que o comprimento dividido pela altura dá 4 sobre 3, e esse triângulo é retângulo. E aí eu me lembro de um triângulo pitagórico famoso, tá? O triângulo pitagórico, o que é isso? Olha só. Deixa eu primeiro fazer um desenho aqui. Vermelho. O triângulo pitagórico mais famoso de todos é esse triângulo aqui, ó. Um cateto é 3, o outro cateto é 4 e a hipotenusa é 5, tá?
que é um triângulo pitagórico? É um triângulo retângulo, tá? Então, se alguém fala em triângulo pitagórico, você já sabe que ele é retângulo, tá? Mas não é triângulo retângulo, mas não é todo triângulo retângulo que é pitagórico. Para que o triângulo retângulo seja pitagórico, todas as medidas dos lados têm que ser números naturais, né? Claro que não nulos, né? Porque não faz sentido a medida de um lado de um triângulo ser zero, né? Veja que 5 é um número natural, 3 é um número natural e 4 também é um número natural, tá? Então, esse triângulo é retângulo e todos os lados têm medidas naturais, então ele é um triângulo pitagórico, o mais famoso de todos, tá? Então, quando eu vi essas medidas aqui, né, comprimento dividido por altura é igual a 4/3, e vi que essa hipotenusa aqui era 20, eu pensei o seguinte, mas será que esse triângulo aqui não é uma ampliação desse triângulo vermelho? Caú, mas como é que eu vou saber disso? Veja, se realmente for, me diga o seguinte, qual é o número que multiplicado por essa hipotenusa aqui do triângulo vermelho vai dar a hipotenusa do triângulo grande? É 4, né? 4 vezes 5 dá 20. Ora, mas se esse triângulo azul for uma ampliação do vermelho, se você precisou multiplicar a hipotenusa por 4 para dar 20, você também vai ter que multiplicar esse cateto aqui por 4, tá? Para ele dar o valor de A, da altura desse outro triângulo. Então, olha só, deixa eu botar ali, multiplique. 4 vezes 3 dá quanto? Dá 12. Tá? E para achar o comprimento da TV, pegue esse comprimento aqui do triângulo vermelho e também multiplique por 4. 4 vezes 4 dá quanto? Dá 16. Ok? Então, veja que é uma ampliação. Mas, Caú, será que está obedecendo a condição que ele colocou? Tá, porque veja só, comprimento dividido por altura. Pegue o comprimento desse triângulo que nós achamos. 16, né? 16 dividido por... Pegue a altura que nós achamos aqui, 12. 16 dividido por 12. Se você simplificar por 4, 16 dividido por 4 dá 4. E 12 dividido por 4 dá 3. Então, estão satisfeitas as condições da questão. Ok? Então, já encontramos que o comprimento é 16. Mas é 16 o quê? Polegadas. Então, o comprimento que está sendo pedido é de 16 polegadas. Chegamos a esse resultado simplesmente percebendo que o triângulo pedido de azul, né, é uma ampliação desse famoso triângulo pitagórico. Só que ele quer a resposta em centímetro. Aí o que eu vou fazer? O comprimento vai ser 16 e aí eu vou substituir polegada por quê? Por 2,54 o quê? Centímetro. Então, onde tem polegada, eu boto 2,54 centímetros. Tá? E aí eu vou ter que fazer essa conta aí. Uma multiplicação envolvendo números decimais. Tá? Nós já temos até vídeos sobre isso no canal, né? Operações com números decimais. Mas é o seguinte, vou relembrar como é que você faz isso aí. Então, eu quero armar essa multiplicação. E aí, pega o número que tem mais algarismos e coloca em cima. 16 só tem 2 algarismos. 2,54 tem 3 algarismos. Então, eu vou querer botar o 2,54 em cima. Então, 2,54 multiplicado por 16. Ok? Caú, como é que eu vou fazer com essa vírgula aí? Começa fazendo a questão como se não tivesse vírgula. Tá? Você só vai se preocupar com a vírgula no final. Então, vamos lá. 6 vezes 4 dá 24. Né? Mas eu só vou deixar 4 aqui. Os outros 20 eu transformo em 2 dessa próxima aqui. 6 vezes 5 dá 30. 30 mais 2 dá 32. Dos 32 eu só vou ficar com 2. Os outros 30 eu vou transformar em 3 dessa próxima. 6 vezes 2 dá 12. 12 vezes 12 mais 3 dá 15. Como não tem nada depois, eu posso botar 15 aqui mesmo. Ok? Agora eu vou apagar aquilo que estava ali em cima. Eu coloquei aqui em cima. E vamos lá. Agora eu vou multiplicar o 1, né? E lembrando que quando eu vou multiplicar o 1, eu não boto aqui embaixo do 4, né? Eu tenho que começar aqui embaixo do 2. Só que multiplicar por 1 é muito fácil, né? 1 vezes qualquer coisa dá qualquer coisa. Então eu vou ter que colocar ali um 2, um 5 e um 4.
Só que o 4 vai ficar embaixo do 2, o 5 vai ficar embaixo do 5 e o 2 vai ficar embaixo do 1. E agora eu vou adicionar. E aí, ó, aqui, ó, eu só tenho 4 nessa coluna. Ó. Nessa outra coluna aqui, eu tenho 4, tenho 2. Quando eu adicionar, dá 6. Nessa outra coluna aqui, eu tenho 5 e 5. Quando eu adicionar, dá 10. Mas 10 dessa daí, eu não vou ficar com nada. Tá? E esses 10 dessa daí, eu vou transferir como sendo 1 da próxima. Deixa eu botar um 1 aqui, ó. Super apertado ali. 1 da próxima. Então, o que eu tenho nessa próxima aqui? 1 mais 1 dá 2, mais 2 dá 4. Então, ó, 4. Agora, você precisa se lembrar que você fez a conta como se não tivesse vírgula. Agora sim você vai se lembrar da vírgula. 2,54 tem duas casas decimais, quer dizer, tem 2 algarismos à direita da vírgula. O 16 não tem casas decimais. Então, no total, você tinha 2 casas decimais só aqui no início. Então, esse seu resultado vai ter que ter 2 casas decimais. Isso é, vai ter que ter 2 algarismos à direita da vírgula. Então, eu tenho que botar a vírgula aqui, ó. Porque aí o 6 é a primeira casa decimal, o 4 é a segunda casa decimal, 2 casas decimais. Ok? Então, essa é a nossa resposta em centímetros. Então, ó, comprimento dessa TV, 40,64, ok? Tem essa alternativa aqui, ó, letra D. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.